Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e eu sei que você achou que tinha se livrado de mim e dos meus filmes velhos, caquéticos, carcomidos pelo tempo. Fica sabendo que nem os outros dois caras vão conseguir se livrar assim de mim tão fácil. Então eu tô de volta com esse legítimo Brian De Palma pra gente conversar. Eu devo ter assistido a esse filme, A Fúria, possivelmente num telecine da vida, num sábado à noite. O que eu me lembrava dele é que é um filme denso, transbordando perigo sobrenatural, cheio de paranormalidade, poderoso. E sendo um filme do Brian De Palma, claro que eu não estaria errado. Marcado na minha lista para ser revisto, mas sempre protelado, eu dei uma olhada nos créditos e decidi que, bom, é um filme com Kirk Douglas, o John Cassavetes, Amy Irving e com a trilha sonora do John Williams. Tinha que ser revisto imediatamente. E foi o que eu fiz. Mas não foi bem o que a minha memória pré-adolescente ficou alardeando que era, não. O filme é um pouquinho diferente. Você tá no review de Velharias do Três Caras. Segura aí só uns segundinhos que eu vou, depois da vinheta, conversar com você sobre A Fúria do Brian De Palma. Não vai embora, não. 2 anos depois de fazer sucesso com Carrie, a estranha adaptação do primeiro livro do Stephen King, Brian De Palma manteve o seu pezinho ali no gênero e lançou essa adaptação do livro A Fúria, do escritor John Ferris, com roteiro do próprio autor. Fruto direto do período em que foi produzido o fim dos anos 70, a era de Aquário, o amadurecer da espionagem glamourizada em agentes destemidos e infalíveis, filme e livro talvez trouxessem, sei lá, alguma novidade e suspense na época do lançamento. Mas hoje é só uma salada bastante temperada com azeite de marca, mas um azeite meio ralo, meio sem gosto, sabe? E quando eu digo salada, eu tô me referindo à quantidade de plots, informações, de núcleos de personagens. E olha que o filme, na verdade, não segue bem a receita, se é que uma salada tem receita. É uma receita de salada com muitos ingredientes, mas no livro não tem tantos. O personagem que foi vivido pelo Kirk Douglas, por exemplo, no livro ele chega a desconfiar que o filho poderia ser o anticristo. Ele e a esposa desconfiam que em algum momento o garoto podia desenvolver poderes de uma forma bastante caótica e até destruir o mundo, que talvez devessem matá-lo. Esse é um dos plots que não foi pro roteiro, assim como as continuações dessa história. O Ferris, que é um escritor de histórias de suspense e terror, mas é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, apesar de ter mais de 40 livros publicados, escreveu pelo menos mais 3 continuações de The Fury, mas nunca teve o mesmo sucesso alcançado pelo livro original. Com relação ao filme, mesmo ele tendo parte das subtramas suprimidas no roteiro, ele continuou essa enorme salada cheia de ingredientes com pedacinhos dos mais variados gêneros: espionagem, suspense, ficção científica, trama policial, drama familiar, descoberta do amor por adolescentes problemáticos, telecinésia, horror. Enquanto você está assistindo o filme, você fica com aquela impressão de que, cara, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali na tela, que tem linhas de tramas e subtramas se misturando, se intercalando, gerando novas possibilidades, novos perigos, plots, que você está sendo bombardeado por informações, por cenários diversos, aliás, cenários muito bem enquadrados, lindíssimos de se ver, assim como as atuações elegantes, pra lá de convincentes da maior parte do elenco, mas quando termina o filme, cara, parece que a salada, sei lá, sabe quando você termina de comer e a salada não te alimentou? Alguns atores, como John Cassavetes, detestaram o resultado final do filme. O Cassavetes, inclusive, achou que o filme era um lixo e chegou a comentar que a Amy Irving, a verdadeira estrela do filme, talvez ela tivesse levado o papel um pouco a sério demais, como se ela estivesse encenando uma peça do Shakespeare. Pra você ter uma ideia, ela fez oficina numa daquelas clínicas de biodiversidade que era novidade na época, surgida uma década antes nos Estados Unidos, e essas clínicas usavam novas tecnologias e terapias para abrir a mente das pessoas ao controle de órgãos e funções involuntárias do corpo humano. Ela queria tentar ter mais controle de si mesma, como se essa terapia fosse um jeito de alcançar uma espécie de clarividência, de paranormalidade, e olha que ela disse que conseguiu o mesmo, que o tratamento ampliou verdadeiramente os seus horizontes, as suas capacidades, a sua
Bom, criança, cada um com o seu pé de cannabis, né? Deixa eu te dizer de verdade do que o filme se trata. O Kirk Douglas é esse agente secreto, o Peter Sandza, cujo filho, Robin, que é vivido pelo ator Andrew Stevens, que lá no final da década de 1980 fez alguns filmes de soft pornô, tem poderes extraordinários aqui no filme e ele é sequestrado logo de cara por uma agência governamental que quer usar o garoto como arma. E aí o Peter Sanders sai em busca do filho e esbarra com a Gillian Belaver, que é a Amy Irving, que lá no filme da Carrie ela foi a melhor amiga da Carrie na adaptação do livro do Stephen King. Ela é outra telepata em estudos na mesma instituição onde o Robin foi testado. A base do filme é a busca desse agente, do Kirk Douglas, pelo filho, que acaba perdendo a sanidade. O garoto acaba perdendo a sanidade e acaba virando uma ameaça de verdade, como se fosse, sei lá, uma criança mimada brincando com um formigueiro. Teve um crítico do The New York Times que escreveu, na época do lançamento, que o filme The Fury era um filme maior do que Carrie, mais elaborado, mais caro e também mais tolo. E ele tem uma certa razão nisso. Mas eu gosto bem mais de uma outra crítica que saiu no Los Angeles Times que dizia o seguinte: a qualquer momento, The Fury parece que vai cair no ridículo, mas o controle do Brian De Palma é tão tenso, é tão cheio de bravura, que ele torna plausíveis as manifestações psíquicas mais bizarras e sangrentas, para não mencionar muito a ousadia física do filme. Sem ceder às exibições gratuitas e prolongadas que levam à morbidez, o diretor mantém você sentado na ponta do assento. Ele parece ser capaz de se safar de absolutamente tudo, até dessa salada desse roteiro. A Fúria tem pelo menos uma cena que é muito, muito boa, que é uma cena bem Brian De Palma, que é a fuga da Gillian, personagem da Amy Irving, pertinho do final. Ela foi gravada 2 vezes porque deu errado da primeira vez, o equipamento todo terminou e o set todo coberto de tinta vermelha. Levou uma semana para eles conseguirem limpar tudo, tentarem outra tomada e essa sim, essa segunda finalmente valeu. A Gillian tá fugindo pelo meio da rua, a cena tá em câmera lenta, sem áudio dos gritos e tiros que servem de moldura de tensão para o momento. Só tem uma trilha sonora propositalmente Hitchcockiana do John Williams, que lembra demais os filmes de gangster dos anos 1970, mas essa, cara, é uma das melhores coisas da produção. É uma cena que me vem à mente quando eu penso nesse filme. É a primeira cena que eu penso. O Brian De Palma já tinha usado essa técnica no final de Carrie, no banho de sangue da formatura. E ele usou de novo várias outras vezes em vários outros filmes, como no tiroteio nas escadarias da estação em Os Intocáveis. Sempre com bastante impacto, com essa ampliação exponencial da tensão. É um tipo de cena bem Brian De Palma mesmo. É claro que eu não vou te contar o que acontece no final do filme. Você vai ter que ir lá assistir, mas eu tenho certeza absoluta que depois de assistir, você vai concordar comigo, vai voltar aqui e vai escrever sobre a Amy Irving correndo pelo meio da rua, aquela trilha sonora fantástica e aquela cabeça... Bom, assiste lá, criança, e volta aqui depois. Fica sabendo que A Fúria não é uma cópia de Carrie, embora esteja dentro do mesmo contexto. Só que é uma mistura de enredos que, às vezes, eles não se conversam muito. O próprio Stephen King, 2 anos depois, em 1980, publicou um livro com uma temática bastante semelhante, A Incendiária, que acabou se tornando um filmezinho bem ruinzinho com a Drew Barrymore, alguns anos depois. E olha que tem outra versão agora, lançada em 2022, que dizem que é uma bomba, eu não tive coragem de assistir ainda. De quebra, a gente tem a primeira aparição de alguns atores, como a Daryl Hannah e o James Belushi, que fazem pontinhos desprezíveis, sem contar o final explosivo que seria, sei lá, mais ou menos copiado pelo David Cronenberg em 1981 no filme Scanner, Sua Mente Pode Destruir, que tem uma temática e um andamento bastante semelhante e podia, sei lá, ser até um derivado de A Fúria. De qualquer forma, Ora Bolas é um Brian De Palma. E serve pelo menos de ponte, então, entre Carrie e Scanners, que vai estar um pouquinho mais à frente nessa sessão de vídeos aqui sobre velhos filmes e esse velho adolescente aqui dos anos 1980. O que eu posso te recomendar, então? Eu posso te recomendar que você assista A Fúria e que curta essa porcaria desse vídeo aqui, que se inscreva nesse bendito canal, se você ainda não é inscrito, que chame os seus amigos que gostam de filmes velhos para opinar aqui também.
Sob pena de acabar sendo capturado por uma agência obscura do governo americano que vai fazer esses testes estranhos no seu corpo e na sua mente e vai te soltar no mundo para testemunhar contatos extrasensoriais sinistros com seres do além. Contatos estranhíssimos, aliás. Sei lá, é o que eu posso dizer para você. Até o próximo Três Cara, criança.